A arquitetura é sonho, né? Sobre sonhos, é realizar sonhos, projetando sonhos com amor, eu coloco. Porque é o que eu realmente acredito. É o sonho da pessoa. E eu me realizo nisso. Eu sou uma pessoa realizada com isso. Quando eu vejo que deu certo, que a pessoa ficou feliz, que ela me indica, para mim é o melhor pagamento. Está no ar mais um episódio do Obras à Frente, o seu podcast cheio de visões sobre o ramo imobiliário, construção civil e arquitetura. Apresentação, Pedro Maranhão. Esse podcast é um oferecimento de Atenta Engenharia, a atenção que você procura para a sua obra. BIM Soluções, o BIM real para você. Olá, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Pedro Maranhão e esse é o podcast Obras à Frente. Todas as quarta-feiras, aqui pelo YouTube e também no Spotify, vocês terão um novo episódio falando sobre o mercado imobiliário, a construção civil e a arquitetura. Você já está inscrito no canal? Se ainda não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para sempre receber uma notificação sempre que sair um episódio novo. E você já me segue no Insta, que lá no Insta eu também sempre posto alguma novidade sobre o podcast, posto realidades do meu dia a dia, de engenharia e várias outras coisas. Para me encontrar no Instagram, é só colocar @pedromaranhão.engenheiro. E vamos parar de conversa fiada e vamos seguir com o nosso podcast hoje com mais uma convidada. Hoje vamos falar sobre arquitetura. Temos uma série aí que vamos convidar vários arquitetos. É muito bacana, cada um tem uma visão diferente. E vamos começar apresentando a nossa convidada, a arquiteta Rafaela Furtado. Rafaela, muito obrigado por aceitar o convite e seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite aqui nesse podcast sobre obras. Muito obrigada, Pedro. Meu nome é Rafaela Furtado, como ele disse, eu sou arquiteta e urbanista e trabalho na área. Estou muito feliz pelo convite. E também nas horas vagas, a Rafaela Furtado também é minha esposa, para quem não sabe. Um duro trabalho para ela, não é mesmo? E a Rafaela é uma arquiteta aqui já bem conhecida na cidade de Ribeirão Preto. Então vamos seguir com o padrão nosso de perguntas, Rafaela. E eu quero também que você que está em casa, que está assistindo, que você coloque aqui nos comentários o que é que você acha sobre essa pergunta. Por que eu devo contratar uma arquiteta? Por quê? Eu devo contratar uma arquiteta? Muito boa pergunta. Bom, vou pensar aqui na resposta. Sobre arquiteto, né? Quando a gente pensa em arquiteto, a gente pensa em projeto. E projeto é a gente projetar, pensar, ter uma projeção do que vai acontecer lá no final. Então, a pessoa que pensa em construir uma casa, ela imagina a casa finalizada. Então, o arquiteto, ele projeta tudo isso. No papel primeiro, no computador hoje em dia. Mas contratar um arquiteto é fundamental porque você prevê os espaços, como eles vão existir no final. Então, é uma peça fundamental numa construção. Penso também que hoje em dia está muito diferente. As pessoas têm mais esse conhecimento de que precisa de um arquiteto tanto quanto de um engenheiro. Porque chamar apenas uma pessoa que já vai executar gera muito custo. Então, por exemplo, se você pensa uma parede, eu consigo mudar diversas vezes uma parede de lugar no projeto. Eu posso pensar que fica melhor de um jeito ou do outro. No projeto fica fácil. E na obra, né, Pedro? Constrói a parede, a pessoa vai lá, não gosta, quebra a parede, muda de lugar. Muito mais fácil se tiver um projeto. Então, com só certeza. Aí já é fundamental a contratação de um arquiteto. O que você acha? Você de casa, quantas vezes você já ouviu que o papel aceita tudo? Estou mentindo, Rafaela? Não está mentindo. Que de fato, né? O papel ele aceita tudo, a gente consegue colocar ali, mas de fato tem muito mais coisa do que simplesmente desenhar no papel, né? E quantas vezes você já ouviu, eu preciso fazer um projetinho, quanto que você cobra aí para fazer um projetinho? Me explique aí, o que é um projetinho? Um projeto de arquitetura, ele é a concepção do que vai ser, né, no final, como eu disse. E aí, a minha ideia de projeto, como eu trabalho, é pensar os ambientes já com os móveis finalizados. Então, desde quando eu faço um espaço, então seja uma sala, seja um consultório, um escritório, eu já encaixo o mobiliário dentro. Por quê? Lá na frente, tá tudo pensado, tanto
tomadas, iluminação, tudo para os lugares próprios para cada móvel. Então, na hora de projetar aquilo, eu gosto de pensar junto com os móveis, porque a pessoa precisa saber quantas pessoas vão caber ali naquela varanda, qual vai ser o tamanho do sofá dela, onde vai ficar a televisão. Tudo isso é importante na hora de projetar também. E eu sinto que falta um pouco, assim, as pessoas perceberem a importância do design de interiores e da arquitetura na vida delas. Se a gente passa anos numa casa, muitas vezes a gente constrói uma casa e vive lá 40, 50 anos. A gente fica o dia inteiro no escritório, que às vezes a gente não se sente bem, chega super estressado. Como que é a nossa relação com as outras pessoas da nossa família? O ambiente influencia diretamente no nosso humor, na nossa qualidade de vida, na nossa saúde. Então, como é fundamental o projeto na nossa vida mesmo, na nossa felicidade, certo? É bastante interessante isso que você falou, né, sobre a questão do projeto influenciar no convívio, né? Então, é muita coisa a ser pensado para ser chamado somente de projetinho, né? Então é pensado de fato no uso, é pensado de fato para quem está dentro da casa e não somente para quem está para o lado de fora da casa, né? Eu acredito que muita gente tem essa visão de que o arquiteto só está lá para embelezar o ambiente e que contratar um arquiteto é uma exclusividade só para pessoas ricas, né? E o que você pensa sobre isso? O arquiteto está ali só para embelezar o ambiente? Qual é a função da parte estética? E só gente rica pode contratar um arquiteto? Não. E a arquitetura, ela ajuda a economizar. Uma boa arquitetura, ela ajuda a pessoa a economizar, porque ela tem inúmeros benefícios ali na hora de a gente projetar. Por exemplo, usar menos ar-condicionado se for um ambiente mais fresco, ou então comprar menos revestimento, porque a gente pensa nos lugares que precisa colocar. E não só a estética, né? Então, a arquitetura tem parte artística, tem a parte estética, mas tem muito parte funcionalidade. Então, a gente pensa arquiteto, às vezes, o arquiteto vai deixar a fachada bonita. Mas mais do que a beleza, a posição das aberturas, das janelas, a posição do telhado, a posição de protetores, como beirais, brises, ela vai influenciar também na estética, lógico, mas também na função ali daquele espaço. Então, na hora de pensar que um projeto é apenas bonito ou é uma coisa muito chique contratar um arquiteto, na verdade a gente está valorizando o imóvel, a gente está melhorando o nosso ambiente mesmo. A questão estética afeta a nossa neuroarquitetura também. Uma cor mal utilizada, por exemplo, tem um estudo que chama Psicologia das Cores, que uma cor mal utilizada faz a gente ficar estressado, até deprimido. Então, tudo isso afeta muito. Então, na hora de projetar todo o edifício arquitetônico, é pensado um conjunto junto com a psicologia, se você for ver, com a neuroarquitetura. Colocar jardim para dentro de casa, permitir aberturas para paisagismo mesmo, para árvores, para plantas. Tudo isso vai trazendo um ambiente mais confortável, mais alegre e... Isso afeta também na saúde, né? Entendo que, igual isso aí, a questão do ar que a pessoa respira dentro da casa, o conforto, de fato, né? Quantas pessoas já não ficou numa casa aí, ou às vezes na casa onde mora hoje, foi feita muitos anos atrás, do jeito que deu, começou, foi fazendo um puxadinho, foi crescendo aos poucos, e o calor na casa é insuportável. Pra quem não sabe, eu sou uma pessoa extremamente encalorada, e assim, eu quase morro no ambiente que for muito quente. Estamos falando em Ribeirão Preto, tá? E Ribeirão Preto tem 2 dias de inverno no ano, o restante somente verão, 50 graus na sombra, então ficar sem ar-condicionado é quase impossível, e para quem sente muito calor, sofre bastante. Então isso precisa ser muito bem pensado, né? E conforme você estava falando, não teve como não me vir na cabeça. Eu lá numa área de churrasco, eu adoro churrasco, eu numa área de churrasco, e no meio da tarde o sol começa a bater lá, eu gosto de ficar na churrasqueira, e eu não consigo fazer um churrasco num período da tarde. Então você vai lá, projeta um ambiente pensando em receber os amigos, né? Pensando em receber a galera, e não dá pra ficar por conta que o sol, depois das 3 horas da tarde, bate dentro da área de churrasco.
né? A posição solar e a topografia e a posição do sol mesmo, nesses ambientes, área de churrasco, é muito projeto, é erro de projeto. Se você tiver uma churrasqueira pegando sol 1h da tarde, que seria um horário que a maioria das pessoas fazem churrasco, ao mesmo tempo uma piscina na sombra, onde as pessoas vão ficar com frio se elas entrarem na água, ao mesmo tempo por um quarto numa face que vai pegar o sol o dia inteiro, à noite vai ficar insuportável. E não adianta só o ar-condicionado, né? Então, a questão térmica ali, o ar-condicionado ele vai dar uma ajuda, mas o quanto de gasto energético que você não vai ter também. E fora o conforto, se for um espaço que pessoas, se for um adolescente que fica no quarto bastante tempo, ele não vai conseguir ficar muito tempo ali, ou não vai estudar direito, se for um canto de estudos. Então, tudo é pensado enquanto projeto. E na hora de fazer o projeto, a gente pergunta, né? Eu costumo perguntar, qual é a sua necessidade? Não adianta vir me falar assim, mas eu vi um projeto de uma arquiteta, ficou assim, olha que legal, gostei, eu quero exatamente assim. Eu costumo pedir referência, assim, do que a pessoa gosta para eu sentir um pouco o gosto da pessoa. Mas eu preciso saber da vida da pessoa. Então, assim, você vai fazer um projeto, conta pro seu arquiteto o que você faz, o que você espera de uma casa e quais são as dificuldades de onde você vive. Às vezes são coisas mínimas que você fala, mas nem tem importância, nem precisaria falar isso. Por exemplo, eu gosto de fazer ginástica toda manhã na sala, porque eu ponho no YouTube um yoga e começo a fazer. Esse fato que você deixa de mencionar, às vezes vai fazer falta lá na frente. Você fala, poxa vida, não vai dar certo de eu me alongar aqui. E aí pode vir a ser uma referência de projeto fundamental. Às vezes o arquiteto vai pensar uma coisa que você nunca imaginou. Isso pode se tornar um ponto, assim, um conceito do seu projeto. Falei um exemplo, mas pode ser várias coisas. Conta seu dia, conta quem mais vive com você, quem mais que costuma te visitar, se você tem cachorro. Isso tudo é fundamental a gente perguntar qual que é o seu dia a dia ali, o que você espera. Não só, eu acho bonito um painel assim, um painel ripado, porque está na moda. Não é isso só. Você pode falar o que você acha bonito, mas é principalmente a sua necessidade. Porque painel ripado, piso marmorizado, tudo isso é uma coisa que vai mudando, né? A vida tem as suas alterações. A gente tem momentos da nossa vida. Então tem as modas, tendências, mas além disso, tem a nossa mudança durante a nossa vida. Nem sempre a gente é a mesma não, nunca a gente é a mesma pessoa, né? Então, eu há 10 anos atrás era de um jeito, hoje sou outro, e provavelmente daqui 10 anos eu sou totalmente diferente, com outras necessidades, com outro dia a dia. É muito normal, por isso que me contratam tanto para reforma. E às vezes é um projeto que eu mesma fiz, me chama depois para reforma, mas não porque nem sempre a reforma é para melhorar uma coisa ruim, é porque você mudou, você tem outras necessidades, agora mora outras pessoas com você, ou outras pessoas foram embora, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem um filho que foi embora estudar fora, você não precisa mais desse espaço, você pode tornar ele útil para outra coisa, transformar o quarto do filho num quarto de estudos, num quarto de hóspedes, ou numa academia para você e sua esposa. Então, assim, a gente muda constantemente. Então, a reforma é muito importante também, porque é para você se sentir em casa, você não ficar com cômodos vazios, relembrando épocas passadas, né? Então, é importante também frisar assim, que a reforma não é só para atualizar a tendência, né? Você pode colocar uma coisa que você goste atualmente, que você tem vontade, que você tem desejo, mas também para fazer sentido para você, a sua história hoje. Como você trabalha hoje? Tem mais funcionários? Então você precisa mudar a sua empresa, né? Entendi. Muito bacana. E como que funciona quando você vai fazer um projeto, né? Que o cliente te encontrou lá no Instagram, entrou em contato com você, marcou uma reunião. Quais são os primeiros passos? Eu sei que cada arquiteto tem uma maneira de trabalhar, né? Então, acho que seria bacana você explicar aí como que é a tua metodologia de trabalho, o que geralmente você olha, o que você pensa. Fala um pouquinho da tua rotina. Eu costumo brincar que eu
no começo, eu sou ouvidos. Eu não gosto muito de falar no começo, porque pode ser que eu fale alguma coisa que faça muito sentido para um, mas não faça para outro. Então, primeiro, eu preciso ouvir o que é a pessoa. Assim como eu comentei agora há pouco. Ouvir as necessidades, tentar pegar ali as vontades, os desejos, os sonhos da pessoa. Gosto de pensar em arquitetura quanto sonho. Porque às vezes a pessoa juntou aquele dinheiro há anos e está sonhando com isso. Ou não, ela tem realmente esse recurso fácil, mas ela sonha, ela deseja aquilo e às vezes ela tá na cabeça dela o jeito que ela quer. É muito comum a pessoa falar assim, quando eu apresento lá no final, já pulando pro final, a pessoa fala, nossa, mas você fez exatamente o que eu estava pensando. Mas ela não consegue desenhar, não consegue projetar, não é a profissão dela. Então, eu gosto muito de ouvir no começo. E aí, outra etapa que eu acho muito importante é visitar o espaço. Se for uma reforma, é ver os problemas e formas da vida dela de hoje, né? Ou da empresa, ou do consultório. E entender os problemas que às vezes ela não falou, não entendeu, e eu enxergo. Eu vejo ali, ali tem um problema de circulação. Talvez ela nunca tenha prestado atenção que ela tem um problema de circulação. Ela dá a volta e tá tudo bem, ela já acostumou, assim. E aí, quando você muda no projeto, às vezes ela assusta. Nossa, mas que estranho, agora eu vou ter passagem por aqui? Não é estranho? E aí, depois, quando tá tudo pronto, ela realmente enxerga. Não, muito mais fácil, não sei por que eu não fiz isso antes. E outra etapa que eu gosto é fazer um estudo preliminar. Então, eu faço... Antes de fazer o projeto completo, entregue, tudo, eu faço um estudo preliminar. Eu vou mostrar para ela como que vai ser o projeto no final das contas. A gente monta em 3D, a pessoa consegue visualizar por dentro, por fora. Hoje eu tenho um aplicativo também que a gente usa, que é uma imersão, que a pessoa dá no celular mesmo, ela dá um zoom, vira, olha para cima, tudo como se ela estivesse dentro do ambiente, vendo a casa realmente feita. Isso é muito bacana, porque se eu só apresentar projetos e plantas, posso apresentar um taco de planta para ela. O pedreiro, o engenheiro vai amar, porque ele vai pegar aquele paco e pronto, tem todos os detalhes. Mas o cliente, ele não visualiza nada. Para mim, ele planta e nada, a mesma coisa, ele não vai visualizar. Por quê? Não consegue, não entende mesmo, porque não é a profissão dele. Né? Ele não trabalha com isso, assim como se um advogado fosse apresentar uma coisa para mim, pedisse para eu ler um contrato muito complexo, eu não ia entender nada. Eu ia pedir para alguém fazer um resumo para mim, porque eu não trabalho com isso. Então, eu entendo o cliente que não lê planta, é normal. Então, o que eu faço? Eu apresento como ele vai enxergar mesmo. Então, eu vou mostrar o 3D daquilo, que é uma foto ou um vídeo que a gente faz, ou esse aplicativo, e aí ele vai visualizar de uma maneira muito mais didática, o que eu acho importante para ele. Eu fiquei imaginando aqui agora, quando a gente faz um exame médico, aí vem o resultado do exame médico, ele até fala quais são os valores de referência, a gente olha e fala, o quão ruim está meu resultado? Às vezes tem um número lá que você fala, meu Deus! O valor máximo é 1, deu 1,5. Será que eu estou morrendo? Ou será que está tudo bem? Né? Eu entendo que para o cliente às vezes é a mesma coisa. Ele vê a planta, ele entende onde é a sala, entende onde é o banheiro, mas qual é o tamanho daquilo? Ele lê lá 2 metros. O que isso significa, 2 metros? Ele vai ter que pegar uma trena, uma fita métrica, colocar no chão, pensar, mas será que aqui nesse 2 metros cabe? Sabe, uma banheira? Ele não tem essa referência, porque é normal, não trabalha com isso. A gente, como projetista, arquiteto, a gente tem esses bloquinhos, as medidas padrões, até no nosso computador, e de cabeça, às vezes. E é muito comum também, na hora que tá subindo as paredes, que tá tudo concreto ainda, tudo em tijolo, sem rebocar, a pessoa ainda fala, nossa, mas vai caber? Nossa, mas aqui ficou grande. Não, ela não, às vezes ainda não visualizou. Mas a hora que tá tudo maciado, com piso, iluminação e os móveis, aí a pessoa, realmente cabia. Porque é difícil enxergar o edifício pronto. Por isso que um projeto é tão importante, que é uma tentativa, né? Veja, tentativa, porque ainda não é o ambiente construído. De quanto mais informação para a pessoa visualizar o que vai ser, melhor.
Nossa, quantas vezes já aconteceu comigo, do cliente lá e falar, meu Deus do céu, não vai caber a minha cama nesse quarto, a hora que vê nessa etapa que tá só os tijolos, né? Então, enquanto as paredes não ficam clarinhas, enquanto não assenta o piso, parece que não vai caber nada. Inclusive, pra gente mesmo que trabalha na área, toma esse susto. Eu lembro quando eu trabalhei com construção de edifícios, então fazendo apartamentos padrão Minha Casa Minha Vida, que são os apartamentos bem pequenos, a hora que você olha um banheiro daqui a pouco, cara, vai caber o vaso sanitário aí e olha lá, não vai caber mais nada, né? E a hora que começa a tomar forma, começa a avançar para a fase de acabamentos, parece que até sobra espaço, né? Você fala, nossa, sério que esse aqui é o mesmo ambiente que eu olhava lá atrás? E quando a gente olha só nas vigas, no chão, a viga baldrame, é que parece, não, aí não vai caber nada mesmo. Aí ferrou, o projeto já tá pronto, fundação tá pronta, já gastei, não vai ter como reverter. Mas eu achei bem legal isso que você falou, do poder que o arquiteto tem de identificar aquilo que não foi falado, né? Aquilo que tá no subentendido, aquilo que a pessoa pensou, mas não falou, e você tem que conseguir captar isso no ar. Eu brinco que a gente tirar o nosso óculos, que é o óculos arquiteto, com a nossa visão, tudo, colocar o óculos do cliente, ter a visão do cliente, o que o cliente pensa, o que o cliente vivencia aqui, qual que é a visão que ele tem, ele é divorciado, ele é casado, ele tem filho, como que é a vida dele, eu imagino como ele é, eu imagino como uma empresa é. Claro que eu posso perguntar, quando é uma empresa, por exemplo, eu posso perguntar para os funcionários, não só para o dono, para todo mundo, quem está ali na cadeia de produção ali da empresa, da fábrica. Claro. Os médicos, as secretárias, todo mundo, o pessoal da limpeza, todos. Por quê? É importante entender como funciona ali o dia a dia deles. Tirei esse óculos do cliente, agora põe o meu, mas com a vivência do que eu enxerguei dele. É muito a memória daquilo, essa parte, porque a gente vai fazer uma coisa, não é pra mim. Eu até vou pegar, eu quero fazer o máximo de bonito possível pra postar no Instagram e ficar feliz e satisfeita com aquele resultado. Mas depois disso, eu vou pro próximo. E como que fica a pessoa ali? Se ela fizer exatamente o que eu fiz, porque eu quero, porque eu fui egoísta de pensar assim, não, vai fazer assim, porque é minha linha de trabalho, ou você faz assim ou não faz, eu não gosto de trabalhar assim. Claro que eu vou orientar, se a pessoa me pede uma coisa fora da norma, ou então que não é interessante, ou que eu tenho uma ideia melhor, eu vou sempre orientar a melhor opção para a pessoa, mas é para ela vai viver ali. Eu quero que ela lembre de mim e que me indique. E não que ela lembre de mim por uma coisa ruim, que ela vai ver todos os dias algum defeito, algum problema. Eu gosto dessa linha. Então, assim, eu tenho um estilo de ouvir. Eu até coloco no meu Instagram que arquitetura é sonho. Né? Sobre sonhos, é realizar sonhos. Projetando sonhos com amor, eu coloco. Porque é o que eu realmente acredito. É o sonho da pessoa. E eu me realizo nisso. Eu sou uma pessoa realizada com isso. Quando eu vejo que deu certo, que a pessoa ficou feliz, que ela me indica, para mim é o melhor pagamento. Porque eu vi que eu tô fazendo aquilo que eu tenho vocação, aquilo que eu tenho gosto de fazer. Com certeza. Não, sensacional. E o que me marcou bastante, então, você é profissional, tira os óculos do profissional e veste o óculos do cliente. Assim você vai conseguir enxergar aquilo que é melhor para o cliente, a realidade dele, a vida dele, o como que ele vai ficar naquele ambiente para depois fazer o projeto. Isso faz todo sentido. Eu achei muito, muito bacana mesmo, porque o cliente ele tem várias necessidades e cada cliente é único, né? Tem alguns que falam mais, você que falou sobre essa questão da escuta ativa, todos que são mais direto ao ponto. Tem outros que parecem mais decididos, mas ao mesmo tempo não são tão decididos. E assim, uma coisa que eu ouço bastante dos arquitetos, que o arquiteto tem que ser psicólogo, tem que saber, tem que ser basicamente o psicólogo do cliente, às vezes envolve o pai e mãe junto. Como que é isso daí no dia a dia? Com certeza. Na faculdade, a gente não tem uma disciplina sobre psicologia, mas quando eu fiz minha pós-graduação em arquitetura e iluminação, a gente teve um módulo só
de psicologia, com uma psicóloga mesmo, e foi muito importante e interessante, porque é uma coisa que a gente precisa muito no nosso dia a dia, porque saber ouvir, igual eu comentei, é também filtrar ali o que é válido e o que não é válido para o meu projeto. Pode ser que tem coisa ali que eu vou ter que depois orientar ela que não tá correto, que não fica bom, tal. E muitas vezes entra realmente, por exemplo, um marido e mulher, filhos, a mãe dando palpite ali. Então a gente tem que ter um jogo de cintura, não é uma regra, não é uma técnica específica que eu uso, mas eu tenho que ter um jogo de cintura para que as pessoas fiquem satisfeitas. Ou que elas mesmas falam, não, eu vou abrir mão disso porque acontece muito. O marido, não, vou abrir mão então de escolher as coisas da cozinha, da sala, do quarto, mas a churrasqueira eu quero do meu jeito. Igual você gosta da churrasqueira. Então, aí o marido vai lá e faz a churrasqueira do jeito que ele quer e fica feliz. E a esposa faz a sala, o lavabo, os quartos, cozinha, do jeito que ela... A divisão super justa, né? Mas funciona muito, porque é onde as mulheres gostam de caprichar ali para receber uma amiga, né? Na parte de jantar e tudo. E o homem gosta mesmo do churrasco, geralmente, né? Então tem, geralmente, essa divisão. E é muito engraçado, assim, que a gente precisa realmente pegar e pensar... na pessoa ali, no psicológico ali, pra você não causar uma briga, um estresse ali entre os dois. E muitas vezes eu até brinco com a cliente assim, qualquer coisa, fala que fui eu, fala que fui eu. Fala com o marido, pode jogar a culpa em mim. Põe a culpa na arquiteta. Muito bom. Aí não vira briga de casal e fica tudo bem. Porque além de tudo, vocês têm que intermediar a briga de casal, né? Um quer muito uma coisa, o outro quer muito outra coisa, não chega no consenso. Aí ele fala assim, então tá, não vou... Aí às vezes o casal muitas vezes fala isso. Então tá, não vou te ouvir mais não. O que você acha, Rafaela? Aí eu fico, meu Deus, se eu falar uma coisa, um vai ficar bravo. Se eu falar outra... Aí eu tenho que pensar, a melhor solução é assim, olha, apesar dessa visão sua, essa outra solução funciona melhor. Então a gente tem que ter um jogo de cintura pra não desagradar de vez. Com certeza. Mas orientar tecnicamente, falar a melhor escolha, melhores soluções para que fique tudo bem ali na casa. E acredito que deve ser um processo até um tanto trabalhoso, porque vocês precisam fazer que o cliente sinta que ele fez essa escolha e não que você convenceu ele. Porque quando você sente que a pessoa te convenceu, chega uma hora que o arrependimento bate. É igual quando a gente vai comprar uma roupa e o vendedor é tão insistente ali e acaba te vendendo uma roupa. Você chega em casa, putz, eu não comprei aquela roupa, ele me vendeu. É verdade, tem que orientar, eu gosto de orientar, mas às vezes dá mais de uma opção, depende da pessoa. Tem gente que se eu der muitas opções, a pessoa vai ficar muito perdida e fala, não, pode falar, qual que você achar eu vou comprar. Tem gente que é assim. Agora, tem gente que gosta dessa sensação de, mas fui eu que escolhi nossa, a ideia foi minha, esse revestimento aqui, a ideia foi minha, a pessoa vai mostrar para todo mundo que ela convidar que ela escolheu o revestimento. E isso é legal, porque é a casa dela, ela vai receber os amigos dela. E claro que eu posso orientando, olha, mas então se você quer muito esse revestimento, vamos combinar com essa outra questão, com essa bancada dessa cor, com essa marcenaria, e aí esse revestimento aparece mais. Aí a pessoa abre mão às vezes de uma coisa que ela queria, que não ia ficar legal, junto com esse revestimento que ela quer muito. E aí a gente consegue um consenso e ela fica feliz porque ela escolheu. Isso é muito importante, né? E saber ouvir lá no comecinho faz com que a pessoa participe da escolha desde o começo. Então ela escolheu ter um closet. Ela escolheu que tem um escritório virado para o jardim. Ela me falou que ela tinha essa vontade. Então ela vai participar desse processo desde o começo, se a gente escutar ele desde o começo. Lá no fim, quiser improvisar alguma coisa, aí já vira puxadinho. Fica mais difícil. Com certeza. Acredito que depois de tudo isso aqui que a gente falou, dá para entender que não é somente um projetinho, né? Tem muito mais coisa, é um processo. O sonho, ele não é somente a obra entregue, né? Ela é também essa etapa das escolhas. A etapa de decifrar o enigma ali, porque nem sempre a pessoa fala aquilo que de fato ela mais gosta, de fato aquilo que ela pensa, né? Então, assim, antes da gente passar para a próxima pergunta, eu queria só, para a gente encerrar essa,
é como que você enxerga a função do efeito estético no projeto, entendeu? Porque também muita gente pensa que o arquiteto está lá só para embelezar o ambiente, escolher tendência. Se é para escolher tendência, eu entro no Pinterest e eu faço isso por conta própria. Então, como que funciona? Assim, qual é a sua opinião a respeito dessa questão da função estética? Ela, de fato, tem alguma função? A estética tem uma função? A pergunta? Isso, a estética ela tem uma função. Eu acredito que sim, porque ela afeta na nossa psicologia, assim como a gente estava conversando desde o começo do episódio, que eu gosto muito desse assunto. A gente sentir que estamos num ambiente bonito não significa que ele está seguindo moda, não significa que ele é num padrão XYZ, ele é bonito para você, ele é estético para você. Então a função da estética é te deixar feliz. O que é bonito para você, às vezes não é bonito para outra pessoa. Isso faz parte. A estética, ela atrelada à função, torna a arquitetura muito boa, porque a gente precisa ter função em termos de espaço, em termos de qualidade de ambiente, e aí a estética ela entra desde a arquitetura super antiga, arquitetura Idade Média, arquitetura antiga mesmo, egípcia, sempre foi pensado em função. Não é à toa que os próprios egípcios, nas pirâmides, nos monumentos, nos templos, eles pensavam na questão estética. Tinha esculturas, tinha coisas, desenhos, tinha outras funções desses desenhos, mas fazia parte também de uma questão estética ali, além de significados. Então é muito importante significado na arquitetura para você, entendeu? Então, se uma coisa faz muito sentido para você na arquitetura, por exemplo, deixa eu pensar um exemplo. Tem um quadro, por exemplo, na minha casa tem um quadro que eu gosto muito, que é a esposa do meu avô pintou. E aí, ela faleceu, meu avô faleceu, e esse quadro para mim faz muito sentido. Eu acho ele maravilhoso. Pode ser que tem outras pessoas que chegam lá, passa por esse quadro, nem observa, ou nem acha ele bonito. Eu acho ele lindo, e várias pessoas também acham, acho que particularmente é bonito. E ali me faz sentir que a casa não é uma casa estética pensada para postar no Instagram. Aquele quadro faz eu sentir que tá com uma decoração e ao mesmo tempo tem um sentimento para mim. Ela faz parte da minha história. Ela tá ali e me faz sentir uma coisa boa. Não que sempre eu olhe lá e fico lembrando do meu avô e fico triste. Não é isso. A questão é que faz parte de mim. Faz parte da minha identidade. Uhum. Então, a estética faz parte da sua identidade. Assim como uma tatuagem, a sua roupa. Você pensa nisso. Inconsciente você pensa em estar bem, estar se sentindo bem e bonito. Uhum. Gosta de sair desleixado. O dia que você sai sem se arrumar, pelo menos eu sou assim. Se o dia que eu saio sem me arrumar, parece que eu não acordei direito. Então eu tenho que estar melhor. Então a nossa casa é a mesma coisa. Se não estiver organizada, bonita, se você não tiver com sentido ali, se for um ambiente totalmente branco, sem sua personalidade, sem um porta-retrato, qual que é o sentimento que você não se identifica, né? Então a estética tem essa função. Até porque a imagem chega primeiro, né? Sempre a imagem chega primeiro. E legal que eu lembrei de uma história. Lá do começo da minha carreira, eu fiz uma reforma em um apartamento. E eu lembro que o arquiteto colocou um azulejo vermelho no banheiro que a cliente queria muito. E era até engraçado, né? Os pedreiros viviam fazendo piada daquilo lá, né? Eita, azulejo feio da peste, esse aí. E eu olhava assim, caramba, mas azulejo vermelho no banheiro, de fato, nunca vi, né? Mas fomos lá, fizemos, e eu estava no dia da entrega do apartamento, né? Eu sempre faço, tipo, um evento de entrega mesmo uma reforma simples, para a pessoa ir lá, receber, conhecer os ambientes, testar tudo. E nesse dia que foi a entrega desse apartamento, ela levou a avó dela nesse apartamento. Então ela levou, olha aqui, vó, ela chega até a arrepiar só de lembrar. Olha aqui que bonito. Eu coloquei esse azulejo vermelho porque as duas eram de família chinesa, a avó dela era chinesa, até falava bem pouco do português, né? Então ela mostrou para a avó o azulejo vermelho que ela colocou no banheiro em homenagem à China. E
foi muito emocionante ali, eu tive que me segurar bem pra não chorar ali, porque, olha, foi muito bonito de ver. Então, tipo, do azulejo feio da peste, pro momento tão emocionante de dizer assim, olha aqui, avó, o que eu fiz? Eu sentimento. trouxe um pouco da nossa vida, um pouco da nossa história, tá aqui, ó, no meu banheiro, no meu momento de... às vezes é no banheiro que a gente tem as discussões, que a gente tem, que a gente tem as melhores ideias, que a gente tem os planos, que a gente reflete debaixo do chuveiro e ela reflete ali de frente para aquela parede que tem um significado para ela. Então isso me marcou demais. Não é uma questão do azulejo ser bonito pra você ou não, né? Na época eu até falei pro arquiteto, falei, cara, o que você fez ali não tem preço que você fez por essa cliente. E poderia simplesmente, às vezes, pensar, não, mas isso aí não é o que tá na moda. Mas não é uma questão de moda, né? Isso. É uma questão do que fica melhor pra pessoa. Uma vez também um cliente entrou em contato comigo e pediu um projeto com uma casinha. Ele queria uma casa num condomínio, era um condomínio legal. E ele falou assim, mas eu quero uma casa, assim, com um telhadinho assim, ó, 2 águas, desse jeito. Aí ele falou assim, eu já fui em outro arquiteto. Ele falou assim, não, eu não faço. Não quis fazer pra mim, eu achei um absurdo. Você vai fazer pra mim uma casa com 2 águas? Eu quero telhado assim. Aí eu falei assim, olha, vamos lá. O que é esse 2 águas pra você? Por quê? E aí ele me contou que é porque ele queria um sentimento, como se ele estivesse lá na casa dos pais dele, lá na roça. Ele queria se sentir melhor, ele não quer mais esses telhados que ele só vê, parece que os condomínios estão todos com os telhados iguais, tudo fechado. Nesse condomínio dele também, ele falou assim, eu quero uma casa rústica, que seja com telhado assim. Eu fiz uma casa com telhado 2 águas, mas aí eu desencontrei o telhado, fiz uma solução assim para ventilar por cima, dei outra visão para esse telhado de 2 águas. Outro arquiteto anterior, não sei quem é, não julgo, não gostou disso, dessa imposição. Mas eu acho que não era uma imposição, era ele tentando passar a visão dele do que é casa para ele. Se eu teimasse, falar, não, eu não vou fazer, nenhum outro arquiteto vai fazer na sua vida, então vamos fazer um telhado fechado, quadrado, tudo. Talvez ele nunca se sentisse em casa. Talvez ele iria enxergar, achar bonito e tal, mas algo ia incomodar nele. Algo ia incomodar no dia a dia, na felicidade, no relacionamento com os filhos, e refletindo sucessivamente aí com o restante da vida, né? Aquela casa acabaria não sendo um lar para essa pessoa, né? Um lar. Sensacional. Bom, agora nós vamos para a próxima pergunta. Mas antes de mais nada, gostaria de pedir para você que está nos acompanhando até aqui, que se inscreva no canal, ative as notificações para receber sempre uma notificação quando sair um episódio novo. Todas as quartas-feiras terá um episódio novo. E nós vamos receber aqui muitos profissionais como arquitetos, engenheiros, construtoras, corretores de imóveis, imobiliárias e várias outras pessoas que têm empresas aí da nossa área com compatibilização de projeto, área sustentável, enfim, diversos profissionais. E também você que conhece um profissional, manda esse podcast para ele. Pede para ele entrar em contato comigo, vamos fazer que ele chegue aqui para assistir. Hoje estamos gravando aqui de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, mas podemos receber gente do Brasil inteiro, estamos abertos. Tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar muita gente. São conteúdos que eu gostaria muito de ter assistido na minha época de faculdade, que não faz nem tanto tempo assim que eu me formei. Me formei no final de 2013, estamos em 2023. 10 anos. Depende do ponto de vista, né? Mas, há 10 anos atrás, o WhatsApp era pouco usado, né? Eu lembro, na sala poucas pessoas tinham WhatsApp e olha onde que a tecnologia chegou até hoje. Você falou sobre a parte da arquitetura, como que a tecnologia possibilitou daquela planta que era entregue para o cliente a um 3D, uma realidade virtual que a pessoa consegue participar, né? E também, para acompanhar mais sobre o podcast, ver cortes, ver assuntos, ver novidades e outras coisas sobre engenharia, também me siga no Instagram, @pedromaranhão.engenheiro, para estar sempre por dentro das novidades. E os episódios também saem no Spotify todas as quartas-feiras. E vamos parar de trololó e vamos seguir com o podcast. Próxima pergunta, essa aqui é polêmica, essa aqui eu gosto de falar. Porque nós sempre temos essa questão da rixa entre engenheiro e arquiteto, a gente vê vários memes aí, né, na internet, sobre essa relação de engenheiros e arquitetos.
Queria que você falasse um pouco sobre como que você enxerga essa questão da atuação do engenheiro, da atuação do arquiteto e como você enxerga que deve ser a relação entre essas pessoas. Se essa rixa de fato você sente que ainda existe ou se ela já é só uma lenda, só uma brincadeira. Pode ir. Olha, existe, mas eu não tenho porque eu casei com um engenheiro, né? Essa gosta de viver fortes emoções, hein? Se eu achasse que tivesse uma rixa tão grande, eu não teria casado com um. Mas eu acredito que ainda existe, infelizmente, e só tem a perder quem acredita que são trabalhos opostos, assim, que são trabalhos que se confrontam, né? Na verdade, eu acho que todo mundo sai ganhando quando tem um arquiteto e um engenheiro trabalhando ali com parceria, trabalhando seriamente assim para o melhor, né? Para a produção melhor, para a obra fluir melhor, para o projeto ser o melhor executado possível. E até nas fases de projeto, quando já tem um engenheiro ali que está parceiro, ajuda, porque a visão que o engenheiro tem ali da obra nos traz conhecimento ali para fazer um projeto que vai ser melhor executado depois, né? Um acabamento melhor, com encaixes melhor, aproveitamento. E aí o cliente sai ganhando quando tem um entrosamento aí entre o arquiteto e o engenheiro. Isso é muito bom. E eu acredito que exista a rixa, mas por falta de conhecimento mesmo das pessoas que acreditam, acho que pensam pequeno, talvez, né? Quer abraçar o mundo, não sei. Cada um vê a melhor forma de trabalhar. Mas eu gosto, assim, de trabalhar quando tem um engenheiro junto, parceiro, principalmente, porque eu acho que, assim, o relacionamento ético, quando um respeita o outro, é muito interessante. Quando você sabe o seu limite e eu sei o meu, ali numa obra, num projeto, todo mundo ganha, porque aquilo que eu não vou poder responder, eu vou passar a bola para você responder. E isso é muito bom. Ao mesmo tempo, eu não quero que você coloque empecilhos no meu projeto, ou que você altere isso lá na obra, e aí eu chegue lá, nossa, mas quem mudou essa janela? Ah, o engenheiro achou melhor, e sem consultar. Mas eu gosto também que você me liga a parte de tudo, vamos aqui, Rafa, você pôs a janela ali, mas você viu que tem não sei o quê? Aí, às vezes, eu falo, não, eu vi, mas eu prefiro ali mesmo. Não, então tá bom, só pra saber se você viu. Isso é uma parceria. Porque aí você tá ligado lá o tempo todo, eu visito a obra, mas não tô lá sempre, igual você, a sua equipe, por exemplo, um engenheiro e o pessoal dele, né? Então, é legal quando tem essa parceria. Até mesmo, não só o engenheiro obra, como o engenheiro de projetos, né, que a gente tem. No meu escritório é projeto arquitetônico e de interiores. Mas existe o engenheiro projetista de elétrica, hidráulica, estruturas. E quando todo mundo conversa, isso flui muito melhor, porque eu pego os pilares, por exemplo, do pessoal que me manda, e encaixo na minha arquitetura. Pode ser que tenha alguma alteraçãozinha, eu tenha que deslocar um pouquinho uma porta, uma janela, aí eu posso rebater para o engenheiro e falar, olha, tem como mudar um pouquinho a posição desse pilar? Porque eu gostaria muito que essa janela ficasse aqui. E é uma parceria ali que a gente faz para que dê certo. Pode ser que ele fale, não, tem, mas vai ficar muito mais caro se fizer assim. Aí eu vejo, não, então não faz tanto sentido mudar mesmo. Então a gente altera aqui. E tudo com o conhecimento do cliente também, para ele não ter surpresas. Mas acho que todo mundo sai ganhando quando tem uma parceria bacana entre arquiteto e engenheiro. Isso é muito importante. Com certeza, até porque quem está ali no centro das atenções é o cliente. Né? Então todos os envolvidos ali são guardiões do sonho, como você disse, é um sonho, muitas vezes independente se é um cliente que está construindo somente para investimento, né? ou um ambiente comercial que vai receber gente, faz parte de um sonho da pessoa, né? Aquilo. Então esse sonho não pode se tornar um pesadelo, então todos esses profissionais são guardiões, né, desse sonho, então faz parte desses profissionais que convivam em harmonia. Eu costumo falar, porque se eu chegar para o cliente e criticar alguma coisa no seu projeto, eu não estou criticando somente você. Eu estou criticando indiretamente o cliente, que ele escolheu confiar em você. Ele vai se sentir lesado, ele vai se sentir enganado, e talvez ele vai passar a vida dele inteira naquele imóvel procurando por defeitos, porque a arquiteta Rafaela me enganou.
O engenheiro bem que me avisou, mas infelizmente eu já tinha feito. Se desse pra voltar atrás, refazer o projeto. Então, assim, às vezes aquele palpite que a pessoa quis dar, né? Pra poder ajudar, acaba atrapalhando e acaba colocando tipo uma pedra no caminho da realização daquele sonho do cliente, né? Existem várias possibilidades. Quando tem uma necessidade, o projeto pode ter várias possibilidades, né? Então, se a pessoa vem, eu preciso de um escritório, ele pode ser alto, ele pode ser largo, ele pode ser redondo, ele tem infinitas possibilidades de forma e função estética ali. Mas, quando alguém que, em vez de estar do seu lado, coloca-se contra você, às vezes a pessoa vai ficar incomodada, pensando, mas será que a forma do meu é a melhor que tem? E, na verdade, não existe a melhor que tem. Interpretações. É como você pedir para um artista lá pintar um quadro. Cada um vai pintar de um jeito. O próprio artista, se ele pintar de novo, ele vai pintar diferente. Então, é a visão do arquiteto com aquele estudo psicológico antes, com todo o briefing que a gente chama, que é uma entrevista, que perguntou para o cliente o que ele sonha e tenta pegar dados dele. Coisas que quem está ali na obra final, né, não enxergou. Ele não viu todo o processo que foi antes, os caminhos que o projeto criou, qual é a linha de decisão que o arquiteto teve ali. Não viu nada disso, para só falar, não, essa parede aqui, não ficou legal não, sabe? Então, acho que tem muito essa questão de respeitar. Assim como o arquiteto não pode chegar lá e falar assim, nossa, mas gastou muito com cimento, não tô nem enxergando tudo isso de cimento. Vou plantar uma pulga atrás da orelha do cliente, jogando o cliente contra um engenheiro, sendo que eu não acompanhei que a fundação teve que ser mais profunda, por isso que gastou muito concreto, com cimento. Eu não tenho essa vivência, eu não vi todo o histórico ali. Sim. Então, é melhor cada um se respeitar no seu espaço, e quando os profissionais conversam, é para melhor opção para o cliente. Né? Com certeza. É pra ajudar, não pra um atrapalhar o outro. Com certeza. Até porque um pode indicar o outro quando o trabalho é legal. Então, não vejo muito sentido ter rixa, discussão. Não tem porquê. E é engraçado como que a pessoa às vezes não enxerga isso, né? Porque até é estatístico, a pessoa pra falar mal, ela fala, pra falar bem, ela fala pra 3 pessoas, pra falar mal, ela fala pra 20. Né? E a questão de expectativa e realidade, né? Então, quando o cliente cria uma expectativa, e essa expectativa é rompida, quantas vezes a gente ouviu, pelo amor de Deus, não constrói, é só dor de cabeça, é um inferno na sua vida, compra pronto. Se todo mundo pensar assim, primeiro que não vai ter casa pronta para todo mundo. Exato. E a maioria das pessoas que falam assim, a hora que elas vão procurar imóvel, falam assim, mas não tem nenhuma do jeitinho que eu quero. Do jeito que eu quero. Exatamente, mas a experiência da construção foi muito ruim, né? É como se fosse um grande show. Você tem que resolver os problemas nos bastidores, que a hora que sobe pro palco, o show tem que acontecer, né? E não é esconder do cliente, é poupar. Tem coisa técnica que ele não precisa se estressar. Ele não vai saber se é melhor a viga aí ou a soldada. Vai estar dentro da parede, pra ele não vai mudar nada. Então, tem pra que vai gerar essa ansiedade nele, né? Poupar ele, né? Sim, com certeza. A gente tá tentando gerar uma melhor economia, melhor estratégia, mas com certeza. sem estressá-lo. Exatamente. Um assunto agora, vamos para a terceira e última pergunta. Um assunto que está bastante em alta agora em 2023, que é o ano que estamos gravando esse podcast, que é a questão da inteligência artificial, que está aparecendo aí várias coisas de inteligência artificial, como ChatGPT, várias outras coisas, e essa incerteza e medo de quais profissões existirão no futuro e quais profissões deixarão de existir. Então eu queria saber qual é a sua opinião sobre a arquitetura e a inteligência artificial. A inteligência artificial vai substituir a presença do arquiteto? Não, acredito que não. Ao mesmo tempo, o ChatGPT, pelo que eu vejo, a gente digita lá umas palavras-chave e ele cria um texto maravilhoso, perfeito, ok. Tá, ele fez ali uma pesquisa, ele faz uma busca de dados e cria na inteligência. Mas ele emitiu uma opinião?
ele teve uma história ali por trás, ele teve uma história de vida que ele emitiu ali, o que ele acha, o que ele pensa. Igual a gente estava contando ali da nossa... a hora que a gente imprime o que a gente sente na arquitetura, o que a gente sonha, o que é a nossa história, para aquilo fazer sentido pra gente, o ChatGPT não vai conseguir. Ele não tem, ele é uma inteligência artificial. Ele não é uma pessoa de carne e osso. Assim como um pintor, ele de quadros, um artista que vai fazer uma escultura, um quadro, ele não vai simplesmente fazer aquilo lá, como eu posso dizer, aquilo lá racional. A melhor cor que vai combinar nesse ambiente que vai ser projetado esse quadro. Pá, pinta ali. Não, ele tem uma expressão, a forma que o pintor, que o artista pega no pincel e joga a tinta, aquilo ali significa algo para ele, aquilo ali tem um conceito, aquilo ali é uma expressão, ou não, ele estava nervoso e resolveu fazer isso, e já é uma expressão também. Ele não pensou, já foi jogando, ou então tem alguns artistas que passam a bicicleta em cima e pisa, faz coisas mais ousadas ainda, e tudo isso é uma história, que, igual você comentou agora há pouco, não dá para pintar o mesmo quadro de novo, ela vai fazer alguma pincelada diferente, vai imprimir um sentimento diferente. Tanto é que os quadros, a sua fotografia, por exemplo, não substitui os quadros. Ela vem mostrar o que é a realidade, né? Cada vez com celulares e câmeras melhores, mas ela também tem a visão, o olhar artístico do fotógrafo. Com certeza. Quando eu chamo algum fotógrafo para fotografar minha arquitetura, eu tenho meus preferidos. Parece que alguns têm uma visão ali, nossa, eu nunca tinha olhado por esse ângulo aqui, com essa sombra da árvore, com esse raio de sol nesse horário. A foto fica maravilhosamente, sabe, impressionante como cada um tem uma visão. Né? Eu ia lá na obra várias vezes, não tinha notado que esse momento era o melhor momento para tirar a foto desse ângulo. Então é bem legal a visão. Então, eu acredito que essas coisas a inteligência artificial não vai substituir. Então, na arquitetura, como eu disse, na forma que eu trabalho, que imprime sonhos, imprime histórias, que é como a pessoa é hoje, amanhã ela pode querer reformar e ser uma pessoa totalmente diferente. Mas essas coisas não é apenas uma inteligência artificial que vai pegar as normas e vai fazer aquilo lá. Exatamente para comportar na norma que vai ser aprovado na prefeitura ali, certinho, que vai caber todos os móveis, calculado. Vai ser algo para ela. Se eu fosse chamada para fazer o projeto, o meu primeiro projeto, talvez hoje eu fizesse totalmente diferente. Não porque o outro ficou ruim, mas porque hoje eu sou outra pessoa e eu vou imprimir outros sentimentos ali, eu vou enxergar outras coisas. E a pessoa para qual eu projetei, hoje ela seria diferente. Então, provavelmente o projeto teria número de quartos diferentes, necessidades diferentes. Então, a gente está em constante mudança, a gente tem nossa digital em cada trabalho nosso, como se fosse um artesanato. Então, eu não acredito que a inteligência artificial vá substituir nesse ponto. Até porque tem, muito interessante, né, isso que você falou, porque tem as questões culturais do momento, né? Então, aqui em Ribeirão Preto mesmo tem apartamentos que, para ele ser valorizado na época, ele precisava ter um quartinho de empregada, né, um banheiro para empregada. Hoje isso já não faz mais sentido. Hoje em Ribeirão é sacada gourmet. Sim. Apartamento sem sacada gourmet, ele não valoriza tanto, porque hoje as pessoas hoje a gente tem essa tecnologia e a gente, muito calor, gosta de ter uma varanda. E aí, em Ribeirão ainda vai além, gosta de envidraçar para pôr um ar-condicionado na varanda. Então, assim, é cultural, vai mudando a necessidade. Antigamente era quarto de empregada, né? Coisas assim, banheiro de empregada. Com certeza. E acho muito legal também a questão do intelecto, né? Então, as pessoas com quem a gente convive, as influências que a gente tem, seja de pessoas famosas, seja do pai, da mãe, do irmão, de um amigo, vai moldando o nosso intelecto conforme vai passando o tempo, né? Os livros que a gente lê, as palestras que a gente assiste, mentorias, cursos, vídeos, enfim, várias coisas vai moldando, né, o nosso intelecto. A nossa inspiração, né? Com certeza. E é bem aquela frase, né? Quando a gente prova do fruto do conhecimento, a gente sempre é expulso de algum paraíso. Então, aquilo que era paraíso para você quando você fez seu primeiro projeto, hoje já não é mais. E vai mudando, né? E uma coisa que me veio à cabeça, assim,
que me marcou bastante. Me desculpem os professores de história e convido você que tá aí, que assistiu até agora, procurem na internet, me corrija se eu estiver errado, mas não deixe de procurar sobre isso. Que uma viagem que me marcou muito foi quando eu viajei para a Itália, a Rafaela viajou comigo, foi na nossa lua de mel. Foi a viagem, assim, que me marcou muito na vida. E no momento que a gente foi na Capela Sistina, lá no Vaticano. Então tem o teto da Capela Sistina, que o Michelangelo pintou. Levou 8 anos. E ficou uma pintura, assim, um afresco, uma pintura maravilhosa que ele fez. E era uma pintura que ele nem estava com vontade de fazer, porque eles consideravam um bom escultor e não um bom pintor. E assim, é a pintura mais famosa aí do mundo, que é a da criação de Adão, aquela que o dedo de Deus e de Adão não se encostam, que fica aberta a diversas interpretações, né? Cada pessoa tem uma interpretação de um jeito. Então assim, é uma pintura magnífica, maravilhosa. E anos mais tarde, ele foi convidado a pintar a parede da Capela Sistina. E ele pintou o Juízo Final, que já é uma pintura mais, como é que eu posso dizer, mais macabra, assim, parece. Exato. Então, a realidade da vida do Michelangelo, de quando ele pintou o teto para quando ele pintou a parede, já era diferente. A percepção da vida era diferente. Às vezes, não sei dizer o que se passava na cabeça dele naquela época, mas a pintura demonstra que não é a mesma pessoa que fez o teto e que fez a parede, porque ele estava em outro momento, né, da vida dele. Então, a inteligência artificial, eu também concordo com você. Pode ser que eu esteja completamente enganado, mas ele pega um apanhado do que já existe, faz algumas projeções. Eu gosto de fazer a comparação com o algoritmo do Instagram. Eu adoro fotos no Instagram. Para mim, o Instagram nunca deveria ter deixado de ser somente de fotos. Mas a gente fica mais tempo vendo vídeo. A foto te segura 3 segundos, o vídeo segura 10. O vídeo segura 10. O vídeo é mais interessante pro Pedro. Vou parar de jogar foto pra esse cara aqui, eu vou jogar só vídeo, porque é isso aqui que dá audiência com ele, né? Sim, a gente era tão mais fotógrafo, né, com o Instagram. Exatamente. Agora a gente só tá mostrando o dia a dia, assim, claro, é legal também as pessoas acompanharem, mas pra isso tinha um Stories, acho que o feed poderia ainda continuar sendo fotos, né, o forte, mas... Exatamente. Mas vamos acompanhar o movimento aí, mas acredito assim como outras profissões, né, que envolvem criatividade, não vão deixar de existir, né? Aqui o pessoal que está aqui no backstage aí da parte de publicidade e propaganda, acho que não vai deixar de existir. Então, acaba o podcast, é só puxãozinho de orelha. Ó, Pedro, você precisa fazer mais assim, precisa fazer mais assim. E, cara, vem várias ideias novas que, como que o computador vai simplesmente substituir isso, né? Porque uma pessoa assiste um podcast, ela gosta de uma coisa, espera outra coisa, né? Citando aquele filme Quem Quer Ser um Milionário? Uhum. Tem um filme que chama Quem Quer Ser um Milionário, se eu não me engano. Sim. E o menino, ele ganha eu contando o final do filme, mas ele ganha lá... Momento spoiler. Spoiler, gente, desculpa. Mas porque ele sabia exatamente as respostas de tudo. Ele não sabia todas as respostas do mundo, mas todas que fossem perguntadas pra ele. Ele estava lá, ele vivenciou alguma coisa, algum dia da vida dele, e ele sabia a resposta, incrivelmente, né? Então, eu não sei nem se vocês querem pôr essa parte, que eu dei um spoiler. Mas eu acho brilhante isso, porque às vezes a gente... É o que a gente tinha ali para responder, é a nossa história ali, é o que a gente tem de resposta no nosso trabalho. Às vezes é exatamente o que você precisava ali. Não tem como você saber todas as normas, todas as coisas de cabeça. A melhor solução, talvez a inteligência artificial bolaria lá. A melhor solução para esse terreno é tantos metros quadrados, X, Y, Z. Mas a minha interpretação, a nossa viagem, toda essa nossa vivência, o que a gente ouviu da nossa avó, do nosso avô, aquilo que a gente viu na infância na casa de um amigo e ficou marcado. Então, assim, tem todo um histórico, né? E a gente não para, a gente continua indo em feiras, a gente continua vendo palestras. E, além disso, a viagem, você observar... Às vezes eu falo assim, nossa, amor, olha aqui esse chão dessa praça, que legal. Aí você, nem tinha visto, nem tinha observado. Mas tá ali, faz parte. Talvez aquilo ali em outro lugar fique legal também. Então, faz parte ali. Então, outros arquitetos de Ribeirão talvez nunca pisaram naquela praça que eu fui e observei o chão. Então, como que vem as ideias, né?
É uma expressão do que você vivenciou. Então não tem como a inteligência artificial pegar e fazer esse mesmo link. Porque afinal é o intelecto de cada um, né? Cada um teve uma vivência, cada um viu uma coisa e foi moldado por aquela situação, né? Então, sensacional. Também acho que dificilmente a inteligência artificial vai substituir aí a presença do arquiteto. E não ia ter graça, né? Igual eu vejo esses textos. Eu acho legais de ler e saber que foi feito por uma inteligência. Interessante, tem um conteúdo muito legal. Mas às vezes eu falo assim, mas eu queria saber a opinião desse arquiteto ou dessa pessoa que tá escrevendo isso. Não queria só Se for só para pesquisar no Google, eu mesma pesquiso, eu quero ouvir o que o Pedro acha sobre isso. Então, acho que o Instagram também tem isso, né? Os textos, assim, que as pessoas colocam, é legal para ter um conteúdo, para você consumir, mas também gosto de ouvir o que a pessoa acha. Sim. O que a pessoa acredita. E será que todo mundo vai, de fato, querer ver aquele texto, aquela redação toda montadinha, parecendo que foi a redação do Jornal Nacional que fez, vai perder a graça, todo mundo colocando sobre isso, né? Legal saber o que um acha, o que o outro acha. Talvez você não concorde, talvez você pare de seguir porque você achou ridículo, mas talvez não, você ganhe seguidores porque as pessoas gostaram do que você falou. Verdade. Dá uma personalidade ali. Com certeza, acho que essa é a palavra que resume aí essa pergunta, né? É a personalidade. Não tem como trocar a personalidade, cada um tem a sua. É igual a impressão digital, né? É única, cada pessoa tem a sua impressão digital ali, não tem como ser copiado. Pode até entregar uma solução que seja ideal, mas não. É o ideal racional, né? Que é o que você falou. E o arquiteto e engenheiro, ele é igual um psicólogo, assim, no sentido também de a pessoa tem que se identificar com você. Se ela não foi com a minha cara, alguma coisa... Se não deu match... É difícil, viu? Mas se não deu aquela coisa, se ela não confiou em mim 100%, eu já nem quero fazer. Porque não vai dar certo. Por mais que a gente aconselhe e tal, não vai dar certo. Prefiro não fazer. Com certeza. Eu acho que a gente tem que dar o match lá do aplicativo. Mas assim, tem que dar certo, tem que ser parceiro ali também, amigo. É muito legal quando o cliente vira amigo, por exemplo. Porque a gente são meses, quando a pessoa não tá morrendo de pressa. É muito bom quando passa meses projetando, porque é igual afiar o machado para fazer o trabalho rápido depois. Porque é você pensar melhores soluções com calma e depois executar isso com tranquilidade. Com certeza. E pra gente que trabalha na parte da construção é muito bom, que é quando essa bola ela vem redondinha. Né? Que aí é só conduzir a parte do sonho que me cabe, né? Porque vai estar completo, tudo pensado, tudo decidido, e a pessoa vai estar satisfeita, foi feita a personalização, tem o 3D já com o quadro que ela gosta, com o mobiliário da forma melhor. Então, assim, pro engenheiro, pra mão de obra, é só fazer. É melhor não ter coisas para decidir depois, né? Exatamente. Muito bem. E vamos partir agora para a parte final, as últimas perguntas. Mas antes, gostaria de lembrar... Aliás, primeiramente agradecer a você que assistiu até esse momento. Espere só mais um pouquinho, que agora é um momento bem bacana, onde entra toda uma parte pessoal do convidado, né? Eu faço algumas perguntas para o convidado aí sobre algumas coisas pessoais e ele responde aquilo que vem na cabeça. Então é uma parte muito bacana. Então gostaria de agradecer você que assistiu até esse momento e lembrar, se você ainda não nos segue a nossa página aqui, se inscreva e ative as notificações para receber aí sempre que tiver algum vídeo novo. Nos segue também no Spotify, todo episódio, todas as quartas-feiras sai um novo episódio, tanto no Spotify quanto no YouTube. E também me siga no Instagram, @pedromaranhão.engenheiro, para você ficar por dentro de todas as novidades, tanto do podcast, quanto do dia a dia, quanto sobre a construção civil, enfim, várias coisas. E fica à vontade para me mandar sugestão de temas. Pode ter boa ideia. Coloca aqui no comentário algum tema que você gostaria de ouvir no podcast. Eu vou procurar um profissional aí para falar, ou marca um profissional para ele vir me procurar para a gente gravar um podcast, falar, vai ser muito bacana, são todos muito bem-vindos. Para mim, eu considero um privilégio poder estar aqui. Então, mesmo algumas coisas aqui, Rafaela é minha esposa, então eu conheço muito da história dela. Eu tenho 32 anos,
Hoje, em 2023, nós namoramos desde os 16 anos, então tem bastante tempo e tem muita coisa da realidade profissional dela que eu estou descobrindo agora durante essa gravação. Então, de fato, é um privilégio poder estar aqui na minha posição, ouvindo isso, e tenho certeza que também é um privilégio para todos vocês que estão acompanhando aí o podcast, de ouvir sobre esses assuntos, né, e o quanto ele nos ajuda a pensar, e quanto esses assuntos aqui mudam o nosso intelecto, que foi o que a gente falou agora. Tenho certeza que você que ouviu até agora, você não é mais a mesma pessoa que estava no início do podcast, né, no início dessa gravação. E nos acompanha porque vai ter muita gente bacana vindo aí. Então, toda quarta-feira terá um episódio novo, tá? Então, conto com a sua audiência. Vamos lá, pra gente partir pro final, que já estouramos o tempo. Eu, pra segurar o tempo, é uma beleza, né? Se deixar, eu falo mais como da cobra. Muito rápido. Passa rápido, né? Passa rápido. É o que todos os convidados falam. Fica todo mundo muito preocupado. Nossa, quanto tempo, o que tem que falar? Nossa, tudo isso. De repente, viu, o tempo passou, já dá vontade de falar mais, já dá vontade de marcar o próximo, né? E, lógico, vamos falar mais vezes, vai ser convidado novamente. Afinal, se você está gravando hoje, se eu gravar nessa mesma data com você no ano que vem, provavelmente não serão as mesmas respostas para a mesma pergunta, né? Então vamos lá, eu vou falar aqui alguns temas. Gostaria que você me falasse aí o que vier na cabeça, tá? Família. Família é tudo pra mim. Família é uma coisa que você tem que colocar em primeiro lugar. Então, assim, primeiro vem família, depois você encaixa seu trabalho, seu tempo, com outras atividades, academia, tudo. Eu acho que família, a gente tem que viver momentos importantes e que você se entregue por inteiro nesse momento que você estiver com ela, porque passa. Pode ter amanhã, pode ser um outro dia e você não ter as mesmas pessoas. Então, família é fundamental você cultivar. É muito importante para mim. Sucesso. Sucesso é você poder ter a tranquilidade de vivenciar momentos com a sua família, vivenciar um trabalho legal, bem feito, e que você tenha tranquilidade para não precisar se matar de trabalhar até madrugada, fazer aquelas coisas malucas de virar à noite para terminar um trabalho. Acho que ter sucesso é quando você tem aquela estabilidade de fazer o que você gosta, de trabalhar, de viver momentos com a sua família. E, para mim, assim, na minha profissão, sucesso é quando o cliente realmente fala, nossa, você... aquela frase que eu disse, para mim o sucesso é o cliente virar e falar para mim, você fez exatamente o que eu estava imaginando. Você fez exatamente o que eu sonhava. Era exatamente isso que eu queria. São frases que, para mim, assim, dá... Poxa, eu acho que eu tô um sucesso mesmo. Pra mim é uma palavra, é uma frase realizadora, sabe? Ficou gratificante quando eu escuto. Então, sucesso pra mim é isso. Ficou confuso, acho. Não, perfeita. Um sonho. Um sonho. É uma reflexão, porque quando eu era criança, eu tinha vários sonhos. E hoje, sonho... A gente não para pra pensar nisso, né? Na hora que tá trabalhando, tudo tão difícil. Mas eu acredito que a independência financeira, porque eu poderia realizar vários desejos, assim, ao mesmo tempo. Viajar para onde eu gostaria, eu gosto, né? Onde eu gostaria de viajar. Ficar mais tempo, assim, com a minha família, aproveitar momentos que, às vezes, eu tenho que me desdobrar. Então, assim, pra mim, independência financeira é um sonho, ter uma tranquilidade ali para poder trabalhar também, mas ao mesmo tempo não ter essa falta de tempo assim com quem eu gostaria. Um hobby. Eu me tornei uma pessoa que eu achava que eu não ia me tornar, mas eu gosto muito da academia. Meu Deus do céu. Pra mim, assim, é um momento que eu desestresso. Eu gosto muito de dançar. Nossa, dançar pra mim é também muito gostoso. E eu gosto de cantar, nos momentos que a gente canta junto. Eu acho que isso é um momento muito gostoso pra mim. E brincar com os cachorros. Nossa, eu fico horas com eles. Brincando com meus cachorrinhos. Muito bem. Mas, de fato, ela se tornou uma pessoa que ela temia
E que eu também temia, porque ela ama academia e eu, nossa, sou uma negação e ela me puxa pela orelha, né? Mas voltando, se você pudesse voltar no tempo, qual conselho você daria para você mesmo no início da carreira? Para eu não... Bom, difícil, né? Mas eu tentaria não ser tão preocupada com o que os outros pensam. Eu acho que isso me trava muito. Hoje eu vejo isso. E é importante ouvir os conselhos, mas eu falaria assim, olha, vai pelo seu coração, vai no que você quer. O caminho é melhor. Porque eu me preocupo muito com o que os outros estão pensando, com o que os outros vão falar de mim. E às vezes não é bem o que eu quero, mas é o que eu acho melhor para eu aparecer ali. Então, eu falaria isso para mim quando eu era criança. Um conselho para quem está começando e está nos escutando até esse momento. Quem está começando aí na carreira, né? Que está colocando os primeiros pés na profissão. Bom, eu gosto de falar... Eu gosto de contar uma historinha. Fique à vontade. Uma certa vez... uma pessoa foi num restaurante e tinha uma garrafinha de água com um vidro e tal, e a pessoa falou assim, eu não vou terminar essa água agora, eu gostaria de levar essa garrafa, mas não tem uma com tampa, assim? Porque essa aqui é de vidro e tal, não vai dar certo de eu levar, não tem uma de plástico? Aí o garçom falou assim, não, essa aí é de vidro, tem a tampinha aqui, ó, ela enrosca, você pode levar. Além disso, ela ficaria muito linda num cantinho da sua casa com um arranjinho de flores dentro. E então, o garçom não respondeu apenas o necessário. Ele deu um algo a mais. Ele ofereceu capricho. Eu gosto de responder essa pergunta com esse sentido. De oferecer um algo a mais. Não vai custar nada entregar algo a mais. Não vai custar nada. Então, assim, você que está começando, o que você pode fazer ali além do que é pedido? O que você pode entregar ali de diferente das outras pessoas? Você vai só apresentar o que é pedido ou você vai dar um capricho ali, vai fazer um algo a mais pela pessoa? É isso. Excelente. Rafaela, como que o pessoal te encontra aí nas redes sociais? Me siga no Instagram, é @rafaelafurtado.arquiteta. Deixa lá um comentário para mim, fala que você assistiu o podcast, eu vou gostar muito de saber o que vocês acharam, me manda uma mensagem. Se você tiver alguma dúvida, pode me perguntar, gosto muito de responder, de ensinar, e é isso, meu Instagram é só me seguir e a gente pode trocar ideias, informações, talvez mais até oportunidades aí de troca de negócios e tudo. Ótimo. Muito obrigada, Pedro. Não, por nada. Eu que agradeço. Eu que agradeço por ter disponibilizado um pouco do seu tempo aqui para vir compartilhar um pouco da sua vida, um pouco da sua rotina, um pouco da sua visão desse nosso mercado, né? É importante as pessoas conhecerem sobre a visão que às vezes vai além daquilo que era o paraíso para elas, né? Então, eu agradeço demais por você ter disponibilizado um pouco do seu tempo para compartilhar aqui um pouco com o pessoal nesse podcast. E seja sempre muito bem-vinda para novas gravações, a gente vai se falando aí, né? E gostaria de agradecer também a você que assistiu o episódio até esse ponto. Você é um guerreiro, hein? Muito, muito bom, foi muito bom ter você até aqui. Compartilha esse episódio com os seus amigos, né? Tenho certeza que isso aqui vai ser útil para muita gente. Tem sempre uma coisinha que é aquele insight que faltava para a pessoa dar uma mudança no jeito da carreira dele, às vezes até para escolher uma carreira. Você tem algum amigo que você conhece que pretende fazer arquitetura? Manda esse episódio para ele poder entender como que é a realidade do arquiteto, como que é a profissão do arquiteto, o que há por trás do projetinho, né? Que a gente falou, o que há por trás da assinatura que a gente falou. E se você ainda não nos segue, por favor, clique em se inscrever aqui no canal, ative as notificações para ficar por dentro dos novos episódios. Todas as quartas-feiras, então, terá um novo episódio com convidados diversos, sejam eles arquitetos, corretores, engenheiros, construtores, imobiliárias, enfim, vários profissionais, muito bacana. E esse episódio ele também sai no Spotify. Nos procure lá no Spotify, podcast Obras à Frente. Aliás, se você procurar no Spotify, procura por videocast Obras à Frente. Vai ficar mais fácil de você encontrar a gente lá no Spotify. Também clique em seguir para chegar a notificação para você dos novos episódios, né? E também, né, para não deixar de falar, me siga no Instagram,
Meu Instagram está como @pedromaranhão.engenheiro. Lá você vai ver muita novidade sobre essa questão do podcast, sobre o projeto em si. Pode mandar lá as suas dúvidas, também pode mandar aqui nos comentários para você que está assistindo aqui pelo YouTube, sobre qual tema que você gostaria de ouvir aqui, sobre qual assunto você gostaria que eu falasse, alguma dúvida que ficou, se você concorda, se você discorda, qual a sua opinião sobre essa profissão da arquitetura, tá? Então, Rafaela, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer. Muito obrigada. E obrigada, pessoal, pela interação aí, pelas visualizações até agora. Muito, muito obrigada por estarem até aqui. Ótimo. E obrigado a você, então, que ficou até aqui. Não deixe de seguir o canal, ativar a notificação e até embora. Tchau. Um agradecimento especial para os nossos apoiadores. Atenta Engenharia, BIM Soluções, Uber House,